Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do projeto Casos e Cláusulas, projeto que tem a intenção de aproximar grandes referências da advocacia, como a doutora Carla Fernandes, pessoas que são referência, que são inspiração, que incentivam jovens advogados como eu e acredito que muitos outros que vão te assistir a buscar o sonho de dar certo na advocacia, de correr atrás, de ver que se dedicar, se trabalhar com afinco, as coisas acontecem, dão certo. E você é uma dessas advogadas, Carla. Todo o seu trabalho, todo o seu posicionamento nas redes sociais serve de inspiração, me encoraja muito. Estou muito feliz em ter o privilégio de te receber aqui, de ouvir mais da sua história, de aprender mais com você. Muito obrigado. Doutora Carla Fernandes, para quem ainda não conhece, que eu acho difícil alguém não te conhecer, é advogada, fundadora do escritório KF Advocacia, mentora de advogados, palestrante, professora, empresária, dona da empresa KF Cursos. E você pode se apresentar até melhor do que eu. Essa apresentação foi maravilhosa. É isso mesmo, gente. Eu sou a Carla Fernandes. De uma maneira mais íntima, uma pessoa que veio do interior, saí de Brumadinho para vir aqui para Belo Horizonte, onde eu considerava a cidade grande, né? Era meu sonho estar realmente dentro de uma cidade grande. E em 2020, inclusive estou fazendo 5 anos agora, coincidentemente, agora em outubro, estou fazendo 5 anos, quando eu tomei a decisão de vir para a advocacia, pagando língua, era algo que eu dizia que eu não faria. Na época da faculdade eu inventei todas as desculpas possíveis para dizer que a advocacia não era para mim. Eu falava que eu queria ser professora de faculdade, então por isso eu fazia advocacia, ou por isso eu fazia direito e depois não iria para a advocacia e depois faria mestrado, até iniciei o mestrado inclusive. Mas então eu seria professora de faculdade, eu passei um tempo da minha vida estudando para concurso público e aí de repente, do nada, veio essa ideia mesmo de vir para a advocacia. Então, em 2020, nessa época, foi mais ou menos em outubro, eu tirei férias no cartório, onde eu trabalhei por quase 8 anos, no registro de imóveis de Brumadinho, e comuniquei na época a minha chefe de que eu estava tomando essa decisão de viver meus sonhos. E realmente o que mais me motivou a tomar essa decisão não foi realmente a advocacia naquele momento. Sim. Foi o sonho de vir para Belo Horizonte, o sonho de ver um mundo maior. Né, aquela Carla sonhadora que sempre quis coisas grandes. E aí eu cheguei num momento que eu pensei, ou eu arrisco, ou eu realmente vou ter que ficar minha vida inteira aqui numa cidade pequena, onde todo mundo me conhece, onde eu tenho um teto, onde eu tenho um limite, onde eu já sei onde é meu máximo. Então naquela época eu falei com ela, olha, não é nenhuma situação de salário, não é uma situação de insatisfação, pelo contrário, eu amava trabalhar dentro do cartório. Acredito que se fosse um cartório aqui em Belo Horizonte, talvez eu não tivesse saído, mas era realmente essa questão de querer viver mesmo uma vida Carla Belo Horizonte, cidade grande e tudo mais. Então, naquela época, eu comuniquei para ela, eu, como ocupava uma posição importante, eu era escrevente substituta, eu demorei um tempo para sair, porque eu não queria deixá-la na mão, né? Isso é um dos princípios que eu carrego comigo, a gente não pode fechar nossas portas. E aí, eu acabei demorando bastante para conseguir sair. Eu vim definitivamente mesmo para Belo Horizonte, abril, maio de 2021, que foi quando eu realmente comecei na advocacia. E aí, naquele momento, todo mundo me pergunta sobre isso. As pessoas falam, e aí, como foi seu planejamento? Financeiramente, você se projetou para 6 meses, né? Essa reserva de emergência de 6 meses, de 1 ano que todo mundo faz. Como que foi isso? E o meu caso, ele foi um pouco diferente. Eu não fiz esse planejamento para a advocacia, eu comecei nas condições que eu tinha. Na verdade, eu fiz foi uma boa dívida para me motivar a correr atrás de todas as formas. Como eu estava vindo para Belo Horizonte, eu não tinha onde morar aqui, eu tinha que ficar na casa de uma prima e de uma tia por um determinado período, mas não podia ser para sempre, né? Eu realmente precisava dar um jeito na minha vida, e aí naquela época, em 2020, eu comprei um apartamento. E aí na época eu pensei, caramba, eu tenho que pagar esse apartamento, então preciso trabalhar de alguma forma, preciso fazer dar certo. Então essa foi minha maior motivação e não teve aquele planejamento financeiro. Meu primeiro escritório foi algo assim bem simples, foi lá no Barreiro, que era próximo da casa da minha prima, onde a gente achou melhor montar esse escritório lá. E fizemos do jeito que a gente podia, nas condições que a gente tinha. E de lá para cá, assim, aconteceram inúmeros marcos mesmo dentro da minha carreira, né, que eu quero trazer aqui para você hoje, para que a gente possa agregar de alguma forma, né, espero que agregue na carreira de outros profissionais. Muito, com certeza.
queria voltar um pouquinho lá atrás do porquê o direito. Como é que foi isso aí? Você queria ser professora, mas por que o direito? Se eu contar o porquê do direito, você vai falar, caramba, eu acho que o destino realmente talvez nos força mesmo algumas coisas na vida. Tem uma coisa que eu percebo em comum de todo mundo, é que meio que o direito que escolheu a pessoa não é a pessoa que escolheu o direito. Que ele foi puxando o pessoal. No meu caso, completamente. Eu nunca tive intenção nenhuma de fazer a faculdade de Direito. Na época da questão do vestibular, eu pensei em relações internacionais, o que não tinha nada a ver, mas eu pensei, será que relações internacionais é uma possibilidade que vai me levar a conhecer o mundo? Pensei em fisioterapia e pensei em Direito. E aí, na época, as minhas condições financeiras eram muito precárias, né? Minha mãe é uma pessoa muito simples, eu não tinha quem bancasse minha faculdade, meu pai já faleceu. E aí, dentro de todas as possibilidades, pagar van de Brumadinho para Belo Horizonte, e por mais que eu conseguisse fazer FIES 100% para fazer uma dessas faculdades, a conta não fecharia. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Então, diante de todas essas possibilidades, o que aconteceu na minha carreira? Eu preciso estudar em Brumadinho, eu preciso estudar onde seja possível para mim. E aí eu pensei, vou ter que estudar na ASA, que é a faculdade que tem lá em Brumadinho. E nisso, lá na faculdade ASA, lá não tem muitas opções de curso. E lá tinha, em tese, na época, para eu escolher, administração, que eu lembro que tinha, ciências contábeis e direito. E aí, de todas as três, que seriam minhas opções, na época eu pensei, eu acho que direito eu tenho mais chance de ser alguém na vida. Tem menos conta. E eu não sou dessa área, então pensei, vamos pro direito. Meu primeiro, segundo e terceiro períodos da faculdade foram, assim, um desastre. Não um desastre no sentido de notas ruins, mas um desastre no sentido de eu não gostar. Eu tava começando a pensar em desistir, eu comecei a pensar, gente, não tô gostando muito disso, isso aqui tá muito filosófico, muita coisa que não tá fazendo sentido, isso não é pra mim. Aí eu acho que a vida, né, ela tem sempre direcionamentos pra nos dar e colocar a gente naquilo que é nosso. Quando eu entrei no quarto período, eu comecei a gostar absurdamente. E aí eu virei uma CDF, eu virei aquela que disputa o primeiro lugar da sala, que compara a nota com o colega. Fica triste se vai minimamente mal um desses. Que tinha que passar na OAB no 9º período, porque se não passasse não ia fazer bonito, e passei. E aí me tornei essa pessoa extremamente dedicada de uma forma que eu nunca fui, né? Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. E aí, realmente, eu vi que aquilo ali tomou conta da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu nasci pra isso. Eu amo direito, esse curso é sensacional e comecei a gostar muito. Quando eu formei, eu cheguei a vir aqui em Belo Horizonte fazer entrevista em 2 escritórios de advocacia. Mas na época, a minha chefe conversou comigo. Ela falou comigo, Carla, espera, respira, você tá muito ansiosa, você acabou de formar. Você já estava no cartório nessa época? Já. No cartório eu entrei como estagiária. Então eu acho que eu entrei bem no início da faculdade, não lembro qual período, mas acho que foi ali 4º período mais ou menos, 3º, deve ter sido bem no início. Porque eu passei toda meu período, né, de faculdade dentro do cartório. Fiquei lá quase 8 anos. E aí, eu vim aqui em Belo Horizonte, fiz esses processos seletivos, mas quando eu voltei para Brumadinho, ela conversou comigo e eu vi que eu realmente estava muito ansiosa. Eu acho que toda pessoa que estuda, ela tem ali uma autocobrança, ela quer formar e quer estar no dia seguinte ganhando bem, se sentindo realizado profissional. Essa ansiedade, ela é comum em nós profissionais, então eu fiquei com essa ansiedade. Hoje, quando eu vejo alguns profissionais, né, recém-formados, eu sempre falo muito isso, calma, respira, tudo acontece. Talvez o melhor que você tenha a ganhar hoje não é dinheiro, é experiência. E foi exatamente isso que eu topei viver naquela época. Eu pensei, olha, entre o que eu ganho no cartório e o que eu vou ganhar em Belo Horizonte eu vou ganhar menos, mas ao mesmo tempo, no cartório eu vou criar uma experiência maior, porque eu estava crescendo de cargo lá dentro. Eu comecei como estagiária, depois eu virei auxiliar, depois eu virei escrevente, depois eu virei escrevente autorizada, depois eu virei escrevente alguma coisa, para depois virar escrevente substituto. Então foi uma escadinha mesmo dentro do cartório. Uma construção mesmo. Uma construção. E aí, quando deu esses quase 8 anos, aí sim eu decidi sair, porque eu já senti que eu já sabia tudo sobre cartório, né? Eu já tinha conhecido de um a tudo, já estava ali com muito conhecimento dentro dessa matéria extrajudicial,
e bateu realmente aquela vontade que eu tive lá no início, quando eu formei, de conhecer Belo Horizonte e viver realmente meu sonho. Aí, esse momento, né, e aí agora eu posso falar que tem um momento para tudo, ainda bem que eu não fui logo quando eu formei, porque naquele momento eu acho que eu ainda era muito imatura, eu estava com muita ansiedade. A ansiedade atrapalha os nossos planos, né, que podem ser melhor projetados. E aí foi isso, eu decidi vir, né, em 2021, fundei meu escritório na cara e na coragem com essa dívida do apartamento para pagar, não teve um incentivo e tanto. Um incentivo e tanto. Não teve esse planejamento financeiro da forma, né, que a gente vê que profissionais recomendam. E é óbvio, eu acho que para todo caso existe uma história, existe uma situação que precisa ser vivida. Não existe uma regra geral que vá se encaixar em todo mundo. Eu não aconselho as pessoas que partam para uma carreira de empreendedorismo sem esse planejamento financeiro, como eu fiz. Mas também não significa que se a pessoa não fizer, não vai dar certo. Sim. Então, acho que cada história depende muito da força de vontade que cada pessoa tem, de fato, fazer aquilo acontecer. Então, foi o que aconteceu comigo. Que isso, é muito bacana. E isso que você me falou da reserva financeira, porque é um mundo muito ideal esse, realmente, é ótimo. Só que, às vezes, entra naquilo, né? Quando eu tiver a reserva para um ano eu faço, só que essa reserva não vai, pode ser que não chegue, porque acontecem inúmeros imprevistos, e aí a gente fica, não, quando eu conseguir tal coisa, eu chego, e aí pode ficar postergando um sonho, Sim. que uma hora a gente tem que dar aquele susto, né? Falar assim, não, agora vai, do jeito que tá, porque senão não acontece. Exatamente. Para mim, o que de fato valeu a pena foi que eu estava pronta. Eu tinha muito conhecimento e eu tinha um conhecimento mais exclusivo, que inclusive, quando eu estava dentro do cartório, eu achava que não valia nada, porque eu pensava o seguinte, é fácil demais, porque os títulos chegavam já praticamente prontos para mim, eu fazia a conferência, fazia, né, a liberação de protocolos, e aquilo eu não via o lado de fora do balcão, eu não sabia o trabalho que era fazer uma regularização de imóvel. Saiu de pedra para virar vidraça. Exatamente. Então, lá dentro do cartório, a gente acha que é tudo simples. Chega um documento igual no caso de uma retificação de registro, chega um memorial descritivo com 20 confrontantes assinando. Na hora que eu vi aquilo e dava nota devolutiva que faltou o reconhecimento de uma firma, eu pensava, nossa, que pessoa incompetente, por que não responde? Por que já não reconheceu essa firma? Só que às vezes por trás daquilo tem inúmeras coisas, inúmeros detalhes. Às vezes ela não conseguiu, porque na hora que chegou no cartório, o cartão estava antigo e precisava renovar, e aí você tem que ir atrás do confrontante e a pessoa não pode ir, a pessoa está viajando, uma pessoa está desconfiada daquele documento, porque quando a gente mexe com a assinatura de vizinhos, existe às vezes essa desconfiança. Então eu percebi do lado de fora que, poxa, as coisas eram muito mais profundas do que eu imaginava, e o conhecimento que eu tinha lá de dentro, ele era gigantesco, ele era, na verdade, a minha maior bagagem. Minha maior bagagem, na verdade, a minha maior conquista. Sim. Tudo que eu tinha, sabe? Aquela experiência que eu tinha era meu tesouro. Só que eu não sabia disso quando eu tava lá dentro. Eu achava que era simples, eu achava que, como era simples, qualquer um faria do lado de fora. E eu tive a grata surpresa de saber que não. Então, desde o início, clientes nunca foi um problema para mim. Eu vejo, né, que essa questão de cliente é um ponto fraco, né, um ponto difícil para muitos advogados, principalmente quando estão começando, mas eu sempre falo isso, inclusive para alunos, eu falo, gente, a construção de clientes, ela é construída com base na sua comunicação. A gente precisa o tempo todo estar conversando com o máximo de pessoas, de maneira que as pessoas saibam de fato o que a gente faz. Então, desde o momento que eu saí do cartório, eu sou uma pessoa comunicativa, né? Isso já é natural meu, eu me desenvolvo muito fácil nas relações, eu não sou uma pessoa tímida. Sim. Mas mesmo que eu fosse uma pessoa tímida, se eu quisesse ir para uma advocacia empreendedora, eu precisaria desenvolver essa habilidade. Porque senão é muito difícil você, de fato, montar um negócio, você, de fato, fundar um escritório de advocacia e ser ali aquela pessoa que tem medo de se comunicar, de falar para os outros, de demonstrar, de fato, o que você faz. Então, eu até contei isso recentemente para o pessoal do escritório, acho que para uma aluna que estava conversando comigo, eu falei com ela, olha, quer saber como que se faz negócios? Eu recentemente fui mãe, né, há 2 meses tive a Lívia, e no momento que eu passei muito mal no hospital, porque não foi simples o meu parto, né, foi uma cesárea, mas foi bem dolorido, eu estava ali naquele momento complicado, e conversando com a enfermeira, a gente conseguiu fechar negócios, fechei a regularização da casa dela.
Então, assim, por quê? Porque em algum momento a gente trocou essa ideia. E foi sem intenção. Eu nem sabia que ela tinha um imóvel para ser regularizado. Mas bate-papo vai, bate-papo vem. Eu tô muito feliz com o seu atendimento, você tá me ajudando muito nesse momento frágil da minha vida, espero um dia poder te retribuir, o que você faz? Eu faço isso. Nossa, eu tenho tal situação. Então peraí, eu posso te ajudar. Trouxe para ela naquele momento uma consciência, inclusive, do tamanho do problema que ela tinha, que naquele momento ela não sabia, e fui amadurecendo essa consciência dela, né, durante uns 15 dias de conversa, trocamos o WhatsApp, até que ela fechou o contrato. Então, eu acho que o advogado, ele precisa exatamente dessa visão. Em todas as oportunidades, levar ao conhecimento das pessoas aquilo que faz, porque é assim que se constrói uma carreira, né? É assim que se constrói a clientela dentro de um escritório. E o cliente, ele é a nossa base. Eu sempre coloquei como valor dentro do KF Advocacia. Cliente, paixão pelo cliente e excelência na entrega, isso é valor. Isso não pode ser ameaçado, isso não pode ser levado em desconsideração. Porque a gente só chegou onde chegou por causa de cliente. Né? Pessoas são tudo dentro da advocacia. Se não for eles, não funciona. Se foi. Você acabou de atualizar uma máxima que a gente tinha aqui, que o advogado tem que estar no meio de gente, e de batizado até velório, ele tem que estar presente, ser o mais gente boa, o mais animado de tudo. Agora, de batizado até trabalho de parto. Até trabalho de parto, tá vendo? Atualizado. Atualizada a máxima agora. Essa foi boa. Mas eu realmente acredito que a gente consegue fazer negócios em todas as possibilidades. E eu busco muito isso, sabe? Eu falo que a gente, com uma visão de dono, uma visão de que quer crescer, é necessário mesmo sempre buscar oportunidades em todas as situações através de um interesse genuíno, né? Não é ser aquela pessoa inoportuna que tá ali falando do que faz o tempo inteiro. Não é isso. É genuína, natural. Você tá conversando com uma pessoa e aquilo faz parte mesmo da sua essência. E é uma forma de ajudar. Uma forma de ajudar. Sendo útil para as pessoas, retribuindo alguma coisa, facilitando, tornando a vida dela mais fácil. Eu acredito, né, que meu propósito de vida está totalmente interligado a isso, e eu vim ao mundo para ajudar as pessoas nisso, porque é uma das coisas que mais me realiza. Né? Eu acho que antes de ser mãe, eu sempre dizia que era a coisa que mais me realizava. Agora eu já estou um pouco dividida. Eu imagino. Mas, bom... Aí, voltando, então, sobre o que a gente está falando, né, da construção da minha história. Em 2021, eu comecei esse escritório de uma maneira sem planejamento financeiro e etc. Eu tinha uma sócia na época, minha prima, só que minha prima era contadora. Sim. E a gente montou um negócio, naquela época eu não acreditava no poder do que eu sabia, e a gente montou um negócio que não era um escritório de advocacia. A gente montou um negócio que era mais voltado para a contabilidade, e olha que ideia maluca. Eu regularizaria os imóveis dos clientes da contabilidade. Eu ia oferecer isso para eles como um segundo serviço. Porque eu não colocava isso como centro. A ideia, ela não começou pronta. Sim. Por isso que eu falo que a gente tem que começar nas condições que a gente tem. Porque o caminho, ele vai se abrindo. E nesse momento inicial, eu não pensava nunca em começar com regularização de imóveis direto, porque eu não acreditava que aquilo que eu sabia de fato era esse tesouro. Eu não acreditava que o mercado de fato precisava daquilo. Eu tinha passado os últimos 8 anos da minha vida por trás das câmeras, dentro de um balcão, né, dentro de uma serventia, só dando nota devolutiva e registrando documentos, e não enxergava o potencial, não via o mundo aqui fora. E foi aí que, de fato, as coisas começaram a mudar. Então, com pouquíssimo tempo de advogada, eu já ganhava mais do que eu saí do cartório ganhando. Na época, meu salário era bom, e rapidamente eu consegui já bater esse salário. E aí, a vida foi me levando a buscar a advocacia e rescindir essa sociedade. Porque chegou um momento que eu não podia mais ficar colocando isso como segundo plano e ficar tentando prospectar cliente de contabilidade. Porque minha essência e meu coração falava mais alto, no sentido de que o que realmente fazia sentido para mim era regularizar imóveis. E aí, né, eu sou uma pessoa que acredito que a minha carreira ela é marcada por ousadia, coragem, força de vontade para fazer acontecer, né? Eu nunca tive medo de trabalho durante esses 5 anos. Acho que eu tenho um marco para falar durante esses 5 anos, que foi o seguinte: até agosto desse ano, que foi quando a minha filha nasceu, eu era uma pessoa que enxergava 100% muito esforço dentro do trabalho. Sim. Ou seja, por mais que eu sabia que a estratégia mandava muito, eu não conseguia tirar o pé do esforço. Então, é como se eu estivesse ali tocando nos dois.
eu sempre fui estratégica, eu sempre fui visionária, mas eu não tirava o pé do esforço, não tirava. Eu me sentia culpada. Então, por exemplo, ir pra academia de manhã, eu sempre pude. Mas se eu fosse e não chegasse no escritório 9 da manhã, eu começava a dar até falta de ar. Eu ficava, meu Deus, eu tenho que estar no escritório. Eu preciso estar no escritório, eu não posso estar aqui. E aquela loucura. E agora, né, esse marco que mudou, vou contar isso um pouco aqui pra vocês. Mas eu sempre trabalhei duro, então, que era o que eu tava querendo dizer nesses 5 anos. E quando chegou um momento que eu vi que a advocacia realmente era a minha essência, eu pedi rescisão para minha sócia. Eu falei com ela, falei, olha, eu entendi que os nossos negócios são diferentes, e ela entendeu super, ela também falou, Carlinha, você precisa voar e fazer o que de fato está no seu coração, você me deixa aliviada de saber da sua decisão. Então foi maravilhoso, é uma pessoa do coração gigante, é minha prima que eu amo muito. E aí foi aí que eu tomei essa decisão, dessa ousadia que eu ia falar. Isso foi nas vésperas do meu casamento em 2023. E esse casamento também é outra etapa desafiadora. Super desafiadora. Então, assim, essa decisão, eu não podia... Isso já tinha entrado no meu coração em abril de 23. Eu casaria no início de maio de 23. Eu não ia conseguir casar, minha prima era minha madrinha de casamento, eu não conseguia olhar para ela, sendo que isso estava no meu coração, esse desejo de romper essa sociedade... E não falar pra ela. Então eu falei com meu marido na época, eu falei, olha, eu não consigo mais manter a sociedade, eu já entendi que de fato eu sou uma advogada e que tem um mundo gigante na advocacia imobiliária pela frente. Eu preciso mudar essa sociedade e eu vou falar com ela agora, porque eu não vou conseguir sair pra lua de mel, a gente ia ir pra Europa, eu ia ficar um mês fora, então não ia conseguir. Aí fui, conversei com ela, foi uma conversa amigável. E enquanto eu fui pra lua de mel, eu consegui fechar a compra de uma sala comercial para poder mudar o escritório de advocacia para o Buritis, que é onde é a nossa sede. Na verdade, não era meu plano comprar, porque, enfim, não era ali uma ideia de investimento, a compra de um imóvel próprio para a sede do escritório, mas eu tinha batido o olho naquele lugar e falado, inclusive tinha ido lá para visitar um cliente de contabilidade. Legal. Porque na época o meu negócio era contabilidade com ela. Finalzinho, início do... eu não tinha pensado na época sobre ter começado a advocacia, mas o dia que eu fui nesse prédio, que é onde é o escritório de advocacia, eu tinha ido para visitar uma cliente de contabilidade no 10º andar. E quando eu cheguei lá, eu acho que eu tenho muito esse faro decisório. Sim. Cheguei lá, bati o olho e falei, é aqui. É aqui que eu preciso trabalhar, é aqui que eu quero montar um escritório. Meus olhos brilharam. E quando eu falei tudo isso com ela, eu vi que os olhos dela não tinham brilhado. Ela tinha falado assim, ai, Carla, não sei se eu quero vir pra cá, não sei se aqui é o melhor lugar pra mim, tá um pouco distante da minha casa. E foi essas coisas que foi fazendo eu realmente construindo uma ideia de que eu realmente deveria seguir carreira solo na advocacia. Aí, durante esse período de lua de mel e tudo mais, apareceu a oportunidade que vagou. Olha pra você ver que legal. Na hora que eu tava indo embora, eu virei pro porteiro e falei pra ele, olha, tem sala pra alugar aqui? Ele falou assim, muito dificilmente, aqui não vaga sala de jeito nenhum. Aí eu falei, não, que balde de água fria. E pra vender? Ele, pra vender às vezes aparece. Aí eu falei, eu posso deixar meu telefone com você e pegar o seu telefone pessoal? Porque se aparecer qualquer oportunidade aqui, um dia você me fala? Aí ele, fala. Aí beleza. E nisso a minha sócia na época não tinha gostado tanto da ideia. Aí quando aconteceu tudo isso, que eu tomei a decisão de que eu ia montar meu próprio escritório, um dia eu liguei pra ele, uma sexta-feira à noite. Falei, eu acho que foi até o Paulo que me atendeu, é um dos porteiros. Falei, olha, tô precisando demais de uma sala, eu vou montar meu negócio. Aí ele falou assim, menina, você acabou de ligar na hora certa. Que isso? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo, mas é fofoca, que vai vagar a sala 405. Aí eu falei, mentira. Ele falou assim, essa sala, ela é da própria Somatos, que é a empresa construtora do prédio. Eu vou te passar o contato aqui de uma corretora e aí você entra em contato com ela. Sexta-feira, 8 da noite, manda eu um oi pra corretora na hora, né? Que eu sou uma pessoa desesperada, aquela pessoa que, quando quer uma coisa, minha avó sempre me chamou de sarna. Ela falava assim, a Carla é uma sarna. Quando ela começa a coçar, é melhor atender o que ela quer, porque ela não vai parar de coçar. Não vai dar sossego até resolver. Aí mandei uma mensagem pra essa Amanda, falei com ela, Amanda, vai vagar uma sala aí, 405? Aí ela me ligou na hora, quem te passou essa informação? Aí eu falei com ela, olha, eu fiquei sabendo, porque eu fui aí no prédio, mas não vou te falar quem falou, eu só gostaria de saber realmente se vai vagar.
Aí ela falou assim, olha, nós nem reincidimos o contrato ainda, a gente vai ter uma reunião na segunda-feira mesmo com a pessoa pra ver se vai rescindir ou não, e se rescindir, vai vagar mesmo. Eu falei com ela, você vai segunda-feira lá nesse imóvel? Ela falou, vou. Aí eu falei, então ótimo, vamos marcar uma visita, porque eu quero estar indo ver essa sala. Que nem sabia se ia rescindir. Que não sabia nada. Aí ela falou assim, ó, se rescindir eu confirmo com você. Aí ela pegou, confirmou comigo e eu fui. Aí falei com meu marido na época, eu falei, amor, eu preciso comprar essa sala, porque não vai ter aluguel. E eu preciso montar meu negócio. Ele falou assim, você tá doida? A gente não ia alugar a sala, era só venda. Não, é só venda. Foi inclusive por isso que eu comprei. Ele falou assim, amor, você tá doida? A gente acabou de gastar muito dinheiro na nossa festa de casamento, a lua de mel, que também foi, né, um investimento. Então, eu falei, olha, eu não quero saber como, mas eu vou resolver essa sala. Se eu chegar lá e sentir que essa sala é minha, de alguma forma isso vai chegar pra mim. Eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Eu acho que o que é nosso, a gente vibra com aquilo de coração, de verdade, com um interesse genuíno e trabalha por aquilo, vai acontecer, de uma forma ou de outra. Aí, resumo da história, cheguei lá, bati o olho e falei, nossa, é aqui, isso aqui é meu, não vou nem olhar a outra, é aqui. Ele tava com você? Não, ele tava comigo, ele só foi falando, não acredito. Eu falei, olha, você já me conhece. Eu posso imaginar o desespero dele. Aí, ele falou assim, como é que você vai pagar? Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu tinha 30 mil, agora eu não lembro se era 30 meu ou se era 15 mil, 15 dele. Eu falei assim, olha, eu tenho 30 mil, Amanda, e eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar isso de sinal pra você garantir essa sala pra mim, e aí depois que passar essa fase minha aqui agora, que eu tô um pouco apertada, lua de mel, não sei o que, me dá, não sei se foi 90, 60. E o apartamento você ainda tava pagando nesse ínterim? Tava, o meu primeiro apartamento, sim. Só que nessa hora ele já tava alugado. Ah, tá. Porque, na verdade, essa parte do apartamento eu acabei conhecendo meu marido. Na hora que eu comprei esse apartamento, meu marido é corretor de imóveis. Aí eu cheguei na imobiliária dele pra comprar esse apartamento, conheci ele e a gente acabou se casando e ia ser vizinho. Legal. Aí eu fui morar no dele e aluguei o meu. Foi um bom negócio, foi né? Ótimo. Então, nessa altura do campeonato, o apartamento ele já se quitava, porque eu já tinha pagado toda a entrada para a construtora e já tinha locado ele de uma forma que até me sobrava um valor mensal. Mas aí, resumo, aí falei com a Amanda desse jeito, que eu precisava só de um tempo mesmo para ver como é que eu ia pagar para ela e tudo mais. E aí eu falei, gente, minha intuição é forte. Eu preciso, de fato, vir para aqui porque eu já senti que isso aqui tem que ser meu. Aí o resumo da história todo foi que aí, um dia ela me chamou lá na empresa, na Somatos, eu lembro direitinho que ela me levou pro diretor lá e ele falou comigo assim, olha, a gente não trabalha dessa maneira. Uma entrada desse tamanho, perto do valor do imóvel, que era muito maior, né, não significava, acho que, sei lá, nem 10% de quanto que era o imóvel, e eu só vou te vender por uma coisa, a gente tem dentro da nossa política interna, realmente... a honestidade, você foi a primeira pessoa para ver esse imóvel. Eu tenho uma proposta à vista para comprar ele e não vou vender. Nossa. Mas eu só vou assinar esse contrato com você aqui agora se você estiver ciente disso e for assinar de verdade, porque você conhece as consequências de um distrato. Você é advogada, né? Você trabalha com imóveis. Aí eu, claro, eu conheço todas as consequências de um distrato. Onde eu assino? Sem saber como que eu ia pagar. Né? Realmente é ousadia. Eu acho que eu tenho muito isso, sabe, no meu perfil. Aí, resumo da história, comprei a sala, consegui pagar, né, graças a Deus, trabalhei muito para isso. Investi muito na reforma, porque além de pagar a sala, ainda tinha a questão da reforma, então eu fui passando cartão de crédito em tudo enquanto é lugar possível, e parcelando, e trabalhando duro todos os meses, e pagando. E assim, o retorno ele foi muito rápido. E só um detalhe, o que a gente vê do seu escritório no Instagram, ele é muito bem projetado. Cada milímetro dele foi muito bem pensado. Vou deixar o arroba da minha arquiteta aqui, tá? É a Clara Machado. Ela fez a projeção para mim tanto da sala inicial e depois da expansão, porque esse ano de 2025 eu comecei o ano também com a expansão do escritório. Mais uma vez construindo uma oportunidade. Que chique. Falei com a minha vizinha no início desse ano de 2025 assim. Isso foi só jogando um peixezinho, né? Foi só jogando ali. Exato. Falei com ela assim, Gra, eu penso em expandir aqui o escritório, tá ficando um pouco apertado pra gente, já são 6 advogados, mas naquele momento eu tava grávida, não era meu objetivo. Aí eu falei com ela, se você em algum momento decidir sair da sua sala, que é a única sala que faz parede com a minha, ou seja, era a minha única chance de expansão, você me comunica? Aí ela, claro, te comunico sim. Passa uma semana, ela me liga.
Carla, Nossa, deixa eu te falar. Eu já estava pensando em sair da sala 404. Agora que você me mandou isso, eu tomei a decisão. Eu realmente vou sair. Então, preciso que você me faça uma proposta, porque eu vou vender, eu vou alugar, vou fazer alguma coisa. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tô ferrada, porque eu vou ter que assumir a semente que eu plantei. Porque se eu não fizer nada, se eu não alugar ou se eu não negociar de alguma forma com ela vai fazer para outra pessoa. E aí acabou minha chance de expansão, porque, como eu te disse, a única parede que dava para quebrar seria a dela. Então eu falei, gente, agora eu assumo o meu abacaxi. E aí na época eu tô assim, meu Deus, como que eu vou tacar uma reforma agora, em fevereiro? Então, meu marido já tá acostumado agora, ele já sabe. Recentemente eu aprontei mais uma assim com ele. Depois eu conto também. Por favor. Mas aí, o resumo da história. Aí fiz essa reforma da expansão do KF esse ano. Acho que não demorou 2 meses e foi a Clara de novo, a minha arquiteta que me ajudou. Então, Clara. Pra quem gosta do escritório, a arquitetura foi ela. Que chique. Até me perdi, a gente tava falando de... Você começou a falar da ousadia, que aí comprou a sala e aí conversou com a Gra, que acho que era a vizinha. Isso. E com uma semana ela falou, ó, vou te entregar. Exato. Eu estava querendo dizer, na verdade, sobre a questão da ousadia, mas ao mesmo tempo a ousadia, eu acho que não é querendo influenciar alguém a ser irresponsável, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Sempre que eu dei todos os meus passos de ousadia, né, que foram passos assim que eu considero que talvez a média das pessoas, a maioria não tomariam, eu arrisquei muito, mas ao mesmo tempo, se desse errado, eu tinha condição de arcar. Um outro ponto que eu achei importante do que você falou, apesar de ser coisas decisivas, momentos decisivos, não foi do nada, que eram coisas que você já tinha nos seus planos, já tinha um planejamento, na hora você... E normalmente acontece, a gente não tem o dinheiro para tudo na hora, mas é esse planejamento, sabe? Ó, isso aqui vai ser assim, eu penso que seja assim, e as coisas acontecem mesmo, o que você falou. Sim. Quando é para ser nosso, as coisas vêm mesmo. Eu acredito muito no poder da energia das palavras. Eu não acho que é possível prosperar reclamando. Sim. E não acho que é possível prosperar sem ter uma visão de fato do que você quer. Então, é aquele famoso... Deus está aqui para sempre nos dar sim nos nossos pedidos, se eles são favoráveis para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser específico. O que a gente, de fato, quer? Sim, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exato. Né? Então, para você ter noção, quando eu comprei essa primeira sala, que era o primeiro lugar do KF sem a expansão, eu bati a mão no lugar onde é a porta que abre hoje, para o segundo lugar, né, que virou tudo um lugar só, e falava assim... Em pouco tempo, isso aqui tá pequeno pra mim, eu vou quebrar essa parede e vou estar na sala do lado. Quando eu falava isso não tinha menor cabimento, mas assim, zero. Por quê? A vizinha tava lá com a loja de papelaria dela, eu tava naquele momento começando de fato a construir assim, o escritório em si, sabe, no sentido dos resultados que eu tive. E era meio loucura falar aquilo, né? Uma pessoa talvez poderia olhar e falar, gente, essa menina é sonhadora demais, ela tá falando coisa que não tem cabimento. Mas é aquilo que eu tô te falando, eu sempre tive uma clareza de onde eu queria chegar e olho com aquilo, né? Eu não zombo dos meus sonhos, eu gosto de olhar para os meus sonhos com carinho e deixar muito claro o próximo passo, o que eu preciso fazer. Quando eu projetei, por exemplo, a nossa sala de reunião lá no escritório, quando eu fiz o projeto, eu falei com a Clara na época, eu falei, Clara, eu quero uma mesa grande com 8 cadeiras por vários motivos. Um deles é que o episódio da cadeira eu não contei. Quando eu tava no Barreiro, teve um episódio traumático de cadeira. Eu tinha acabado de montar, o escritório era muito simples, e eu tentando prospectar cliente de todas as formas, tudo que os outros me indicavam eu atendia. E aí, num belo dia, um cliente falou assim, olha, você consegue me atender num sábado? Eu falei, claro, atendia sábado, domingo, feriado, de qualquer noite, dia. Até hoje eu atendo, inclusive. Só se realmente eu tiver algum compromisso e tudo mais. Aí esse cliente pegou e foi. E a gente tinha 2 cadeiras, uma minha e uma da minha sócia. A gente ainda tava montando tudo. E eu pensei, tá, eu vou atender ele na sala minha e da minha sócia, eu sento na minha cadeira, ele senta na da minha sócia. Só que ele levou a esposa. E eu não sabia. Eu não sabia que ele ia levar a esposa. Naquela época eu não tinha nem maturidade pra pensar assim, e se ele vier com alguém, deixa eu confirmar primeiro antes, quantas pessoas participarão da reunião e tal. Eu tava muito no início.
E aí, resumo da história, a reunião durou mais ou menos 1 hora, e eu fiquei lá 1 hora de frente a ele e a mulher em pé, andando de um lado pro outro, e eu toda desconcentrada, assim, porque eu ficava pensando, meu Deus, ela tá cansada de ficar em pé, e eu não tinha mesmo outra cadeira, né? Olha só, isso foi em 2021, final de 2021 provavelmente, e início de 2025, acho que eu não consigo nem contar, mas acho que tem mais de 20 cadeiras hoje dentro do KF, né? Só na sala de reunião tem 8. Aí eu até brinquei na época, eu falei, olha, eu quero uma sala de reunião que tenha muitas falta cadeiras. Falta de cadeira nunca mais. Falta de cadeira não mais. Mas eu também tinha falado na época com ela, falei, olha, uma das coisas que eu quero montar aqui dentro dessa sala de reunião é uma escola para advogados, que é onde eu tô até inclusive lançando um projeto agora pro mês que vem, onde eu quero receber advogados dentro do KF Advocacia para poder mostrar para eles exatamente como que eu estruturei meu negócio, como que de fato eu montei a minha base, e eu quero que eles vivam uma experiência, ou seja, um dia todo comigo, de 8 a 6, vendo cada passo assim da operação, vendo decisões, vendo softwares, vendo absolutamente tudo, sabe? Abrindo isso. Então, é uma imersão que eu, desde lá, eu queria lançar, eu só não fiz porque minha prioridade esse ano realmente foi essa questão da minha gravidez, colocar o escritório de advocacia em dia, mas agora em novembro eu quero dar evasão mesmo para esse projeto, sabe? Eu te falei que eu não podia deixar de mencionar a mentoria, porque sempre que me falam o seu nome eu lembro, Carla, mentora de advogados. E isso pra mim é o exemplo nítido e quase que perfeito da mentoria, que é você caminhar de fato com a pessoa, ela ter o convívio, entender seus hábitos, e acaba pegando até jeito de falar, mas é isso, saber como que funciona cada parte do dia a dia. Eu acredito muito na força do ambiente, e na força de um mentor que de fato tá ali te mostrando o que ele tá fazendo. Isso acelera muito os nossos resultados, né? E quando eu decidi montar a empresa de cursos e fazer a mentoria, foi para dar evasão também para esse meu sonho da professora, da Carla, que na época da faculdade, como eu te contei, o que eu mais gostava era pensar mesmo em lecionar, em dar aula e tudo mais. Depois eu vi que fazer um compromisso com uma universidade e dar aula realmente como uma profissional CLT não seria o melhor para mim. E aí veio nessa expansão da internet, onde a gente consegue hoje, com muita seriedade, porque eu acho que ao mesmo tempo que a expansão da internet traz aí talvez prejuízos no sentido que a gente vê de tudo, né? Mas falando de mim, da minha responsabilidade, do meu profissionalismo, eu quis dar evasão para isso. Eu falei, olha, eu vou poder ser quem eu gostaria, aquele sonho antigo, de ser uma professora, de ser uma pessoa que direciona alguém através da minha empresa de cursos. Então foi aí que eu lancei a mentoria. Como que foi? Você falou assim, ó, você já estava pensando nisso, acredita há mais tempo, mas como que foi o primeiro? A mentoria? Na verdade, estava no meu coração, só que eu achava que eu ainda não estava pronta. Eu achava que eu demandaria mais um tempo, que eu precisaria de mais maturidade, enfim. Só que as pessoas começaram a me procurar, falar, Carla, seu resultado é impressionante, com pouco tempo de escritório, né? Igual eu tenho, em maio eu fiz, esse ano 2025, em maio que eu fiz 4 anos de advogada, em maio desse ano. É engraçado pensar o quanto a minha vida mudou nos últimos anos. Isso é muito e legal. Em 2023 que eu saí da sociedade e de fato montei uma estrutura do meu jeito. E assim, eu não preciso falar valores, mas eu já alcancei os maiores números surreais que eu imaginava dentro da advocacia. Eu acho que hoje eu vivo uma projeção que eu fazia de 15 anos, de 10 anos. Chique, isso é muito legal. Então, exatamente. Então, eu entendo que o resultado ele pode acontecer também independente do tempo. Eu gosto muito de uma frase que a intensidade acelera o resultado. E nesses 4, 5 anos, era uma das coisas que eu ia falar no início do podcast, eu fui muito intensa. Eu trabalhei absurdamente mesmo, sem medo. E, inclusive, foi a maternidade agora que me transformou nesses últimos 2 meses, né? Que a minha filha nasceu em agosto. Foi a maternidade que me mostrou que hoje eu vivo um momento que eu não preciso mais de tanto esforço. Eu consegui entender que meu time, processos, pessoas conseguem trazer os resultados. Eu entendo o meu papel de líder, de gestora, de estrategista, que é extremamente importante. Acredito muito no conceito de que a gente não pode tirar os olhos do negócio. Tanto é que por isso, né, que eu não me dei o luxo de uma licença maternidade. Eu sabia que isso era uma das consequências do empreendedorismo, mas que também eu me planejei para isso e tá tudo bem, tá fluindo de forma maravilhosa.
Mas eu consegui entender que hoje o que eu vivo não é mais 100% o esforço que decide meus resultados. Eu tenho sido muito estratégica. Eu tenho feito só reuniões diretamente com clientes, reuniões comerciais, pensado no estratégico, pensado em plano de carreira, pensado realmente naquilo que precisa do meu olhar. E a demanda operacional mesmo, ela tem ido muito bem, onde eu consigo fazer só alguns apontamentos e direcionamentos. Coisa que antes, por mais que eu pudesse usufruir disso, eu não conseguia. É aquilo que eu te falava, eu colocava um pé na estratégia, mas mantinha um pé no esforço. E agora não. Agora eu consigo ter minhas manhãs livres, eu consigo ir para a academia tranquilamente, tomar um café com calma, sem me sentir culpada, e eu percebi que isso não está mais impactando no meu resultado. Ou seja, o faturamento do escritório não caiu, inclusive cresceu nesse ano de 2025. E acho que isso é uma consequência natural da sua evolução, da etapa que você está vivendo, porque tem gente que às vezes quer só essa parte boa de falar assim, não, eu não preciso trabalhar de manhã, eu posso ficar mais tranquilo. Não é assim. Não é assim. Isso vem como consequência de todo o esforço que você... de tudo que você plantou anos atrás, de toda a intensidade, que hoje quem vê essa parte fala assim, não quero isso aqui pra minha vida. E pra te falar a verdade, as pessoas não têm um pingo nem de noção do quanto eu trabalhei, porque por mais que eu, às vezes, expusesse isso, eu mostrava um pouco nas redes sociais, hoje eu até me arrependo, porque eu fico pensando assim, gente, eu ficava postando, fechando porta do escritório 10, 11, meia-noite, e aí ao invés e a minha ideia é, eu quero que meus clientes vejam que eu sou firme mesmo. Sim. Eu pego o caso dele, eu prometo que eu vou entregar amanhã e eu entrego mesmo, então se precisar de passar a noite trabalhando, eu passo. Mas eu não tinha também a inteligência de pensar por outro lado. Talvez ele olhe aqui e fale, nossa, a Carla tá fazendo tudo muito corrido, ela tá muito apertada de trabalho, eu não vou nem pedir um outro orçamento para ela, porque ela é centralizadora, ela faz tudo e ela vai se sobrecarregar, porque meia-noite ela tá trabalhando. Então, até essa visão mudou. Eu gosto muito dessa evolução, né? Porque a gente tem fases e fases na vida. Mas, por exemplo, nesses 4 anos e meio, né, que até agosto foi mais ou menos isso, ninguém tem noção do quanto eu trabalhei, de verdade. Ixi. Acho que só meu marido. Porque foi realmente... Esse ano, antes da minha filha nascer, mesmo grávida, eu trabalhei até um dia antes dela nascer. Tava fazendo reunião com o cliente. Isso. E eu trabalhei todos os sábados, todos os domingos e todos os feriados, de uma maneira absurda. Porque eu tinha mesmo compromisso com a entrega e o escritório, ele passou por alguns problemas. Ele passou por troca de pessoas que, consequentemente, é ruim, né? Até que você adapta novas pessoas, até que você consegue treinar uma nova pessoa. E eu vivi um ano de 2025 de muito desafio. Sim. E, ao mesmo tempo, de sair dele, né? A gente tá caminhando para o final do ano, sem sombra de dúvidas, uma Carla que sabe exatamente o peso que tem dentro do seu negócio e sabe que quando você tem uma base firme, uma base que de fato foi construída tijolo por tijolo, não é qualquer coisa que vai desestruturar esse processo, sabe? E não é algo momentâneo, é algo que, quando é constante, quando é firme desse jeito, a tendência é que cresça, aumente e traga ainda mais resultados. Sim. Eu brinco que a minha gestora falou comigo assim no início do ano, Carla, seu planejamento estratégico 2025 é manter o que 2024 foi, que foi um ano incrível. Sim. E aí eu pensei, gente, como que me desliga, né? Como que me desacelera? É um pouco difícil. Ela falou assim, só mantenha. Você, não, eu quero dobrar. Aí eu, não, beleza, eu vou só expandir a sala para ser o dobro de tamanho o escritório e vou só trabalhar sol a sol, digamos. Mas não era realmente esse planejamento, mas as oportunidades começaram a chegar. Eu falei, gente, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de trabalho, eu amo trabalhar, inclusive para mim não é nenhum tipo de peso, sabe? Eu me sinto muito realizada, sentindo e entendendo que aquilo que eu sei de fato faz a diferença na vida das pessoas. Entregar para uma pessoa um registro do imóvel, né, que é a nossa última etapa, é algo que me enche de satisfação muito mais do que às vezes quando a pessoa fecha um contrato. Sim. Então, isso é o que me realiza, é o que me faz bem. Por isso, inclusive, que quando eu fui planejar minha gravidez, eu planejei exatamente dessa forma, para que eu não precisasse perder minha essência enquanto empreendedora, né? Enquanto Carla advogada também, porque eu sei que para eu estar bem dentro de casa, dentro do escritório, eu preciso suprir essas minhas necessidades e esse meu anseio que é o meu propósito. E aí tá dando tudo muito certo. É o que faz parte de você mesmo. Sim. Cara, eu tô muito feliz, muito grato por tudo que
que você sempre me ensinou em tudo que eu acompanho de você e hoje, que foi uma experiência muito enriquecedora. Tenho certeza que não só para mim, mas para todos os advogados que vão te assistir. E quem quiser te encontrar, seja para aprender mais, para participar da sua mentoria, para te contratar, onde que te busca? Bom, no Instagram, meu perfil é Carla com K, depois outro K, Carla K. Fernandes. O escritório de advocacia é KF Advocacia e a empresa de cursos é KF Cursos e Treinamentos. Lá a gente tem um link com o nosso site, com todos os canais, com WhatsApp, com e-mail, enfim, com todos os meios mesmo de contato conosco. Então, para quem quiser continuar aprendendo ainda mais de tudo que a doutora Carla tem para passar, para ensinar, fiquem ligados, acompanhem ela nas redes sociais, que eu tenho certeza que tudo que vocês aprenderam hoje vai ser ainda mais enriquecedor. Muitíssimo obrigado, doutora Carla. Imagina, Luciano, eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Obrigado. Tem pouquíssimo tempo que eu retomei, né, a ativa nas redes sociais, porque agosto e setembro eu fiquei um pouquinho distante. E eu até brinquei isso com uma aluna outro dia. Falei, olha, quando a gente aparece, quando a gente coloca a nossa cara à tapa, a gente tem consequências. Às vezes a gente é criticado e a gente precisa de uma maturidade profissional para saber lidar com isso. Sim. Eu construí muito bem esse pilar dentro de mim, que não é qualquer crítica que me abala, não é qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo o lado positivo é muito maior. Então eu me sinto muito feliz em ter voltado tão pouco tempo para as redes sociais, mas já está causando aí esse retorno de procura para podcast, de procura para palestra. Então, aqui hoje, por exemplo, é uma honra estar aqui, porque faz parte da minha essência, eu gosto, né? Como eu disse, eu falo muito, né? E fiquei muito feliz mesmo com o convite. Isso, a gente que agradece ter referências como você presente, nos somando com o projeto, é muito gratificante. Muitíssimo obrigado, doutora Carla. Prazer tê-la conosco.